Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 15 de novembro de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Eu o ressuscitarei. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje encontra-se em João capítulo 6, o texto como um todo, mas quero destacar aqui o versículo 15, que diz que a multidão pretendia proclamá-lo rei, e percebendo isso, navegou com seus discípulos para o outro lado do mar da Galileia. Precisamos entender aqui alguns aspectos relacionados a esse momento que Jesus estava vivendo. Você deve se lembrar que algumas semanas atrás nós estudamos um pouco sobre aquilo que foi o foco da experiência de Cristo Jesus aqui na Terra. O tempo todo, Jesus esteve trabalhando com o propósito de fazer com que a razão do seu nascimento, que era a cruz, acontecesse. O capítulo 6 de João vai mencionar um momento realmente traumático da história de Jesus, bem como dos apóstolos. Só para você poder se contextualizar, Jesus havia multiplicado pães e peixes, uma grande multidão havia comido. E entre a multidão as pessoas começaram a dizer, olha, esse é o tipo de rei que a gente precisa. Alguém que faça um milagre e nos dê comida. Jesus começou a perceber que o inimigo estava trabalhando no meio da multidão com o propósito de fazer com que o caminho para poder alcançar a humanidade fosse mudado num atalho. E ele sabia que não havia salvação para a humanidade a não ser através da cruz. Nessa altura, Jesus chamou os discípulos. Por quê? Porque os discípulos estavam junto com a multidão. Também queriam fazê-lo rei à força. E Jesus vai dizer para eles, entrem no barco e atravessem o mar. Eu encontro vocês do outro lado. Eu vou despedir a multidão. E Jesus subiu um monte e permaneceu algumas horas em oração na presença do Pai. E enquanto estava lá no alto do monte, orando, clamando ao Pai, colocando as circunstâncias diante do Pai, porque eu quero só te lembrar que lá em Filipenses, no capítulo 2, o apóstolo Paulo vai dizer que Jesus Cristo, existindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, indo até a morte de cruz. Jesus, 100% Deus, a divindade estava lá latente dentro dele. Mas 100% homem, como segundo Adão ele veio. E como segundo Adão, ele precisava o tempo todo estar afinando a visão junto com o Pai. Para onde eu devo ir? Qual é o teu propósito, Pai? E enquanto ele estava orando, o Pai mostrou para ele. De lá do alto monte ele enxergava o mar da Galileia, o vento estava soprando em sentido contrário, os discípulos faziam de tudo para poder remar e levar o barco até o outro lado do mar, mas eles não saíam do lugar. Colocavam muita força, mas não saíam do lugar. Às vezes a nossa vida é assim. Nós remamos e parece que não conseguimos sair do lugar. Principalmente quando a situação é complicada, quando ventos contrários estão vindo na nossa direção. Quantas vezes já nos sentimos assim? E Jesus Cristo então agora desce o monte e ele vai na direção dos discípulos e vai caminhando por sobre as águas. Você pode imaginar a cena? Os discípulos, a Bíblia vai dizer que eles estavam tão focados na ideia de fazer Cristo Jesus rei, mesmo que fosse à força, que eles acabaram se colocando à margem daquilo que era o plano de Deus para eles. Eles perderam o foco. A situação que eles estavam vivendo no meio daquela tempestade só refletia como estava o coração e a mente deles. Eles estavam perdidos. Mas Jesus não os abandonou. Jesus veio na direção deles. Quando eles viram Jesus caminhando por sobre o mar, eles começaram simplesmente a gritar desesperados. É um fantasma. E então vem aquela situação toda. Jesus diz, calma, sou eu. E Jesus, depois de um momento, ele acalma a tempestade, entra no barco, vai com eles para lá. Outros detalhes vão acontecer aqui, mas o mais importante é o que vai acontecer na sequência. Ele chega do outro lado e a mesma multidão que ele tinha dispersado chega também e agora vem conversar com eles. Então, Senhor, nós estamos te procurando por quê? Porque nós sabemos que os nossos pais atravessaram o deserto e que Deus deu a eles o pão do céu, né? O maná, durante 40 anos.
queríamos te pedir que o Senhor fizesse um sinal. Se o Senhor fizer um sinal, a gente vai te seguir. Jesus vai olhar para eles e vai dizer, olha, vocês estão procurando pão, né? Então, o único pão que tem aqui hoje para vocês sou eu. Eu sou o pão que veio do céu. Os pais de vocês comeram maná e morreram no deserto, caíram mortos no deserto, porque o coração deles era duro. Mas quem comer a minha carne e beber o meu sangue, esse tem a vida eterna. E mesmo que morra, eu o ressuscitarei no último dia. O fato é que a maior parte das pessoas foi embora, e quando foram embora, ficaram apenas os discípulos. Jesus olhou para eles e disse, vocês também não querem ir? E então Pedro vai olhar para ele e vai dizer, como nós iríamos? Para onde? Para quem nós iríamos? Se tu tens as palavras de vida eterna. O interessante é que aqui Cristo Jesus vai usar uma palavra para si mesmo. Ele vai em grego, ego eimi. Eu sou o pão da vida. É a transliteração para o grego da palavra hebraica Yahweh ou Javé. Eu sou. Cristo Jesus está se auto-intitulando Deus. E ele está dizendo, para vocês poderem ter vida, vocês não dependem daquilo que é material. Não é aqui que tem que estar o foco de vocês. Vocês estão querendo um pão para poder encher a barriga de vocês. Pois eu tenho alguma coisa muito mais preciosa. Eu tenho para vocês um pão que veio do céu. Se vocês tiverem uma relação comigo, se vocês estiverem afinados comigo, estiverem numa relação de intimidade comigo, vocês terão a vida eterna. Vida eterna é muito mais do que um conceito. Vida eterna é uma pessoa. Vida eterna é Cristo Jesus. Talvez por isso, lá no capítulo 15, Jesus vai dizer, eu sou a videira, de novo, ego eimi, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem estiver ligado a mim e eu nele, esse tem vida. Mas aquele que se desligar do ramo vai secar e só vai prestar para ser jogado no fogo. E Jesus Cristo está aqui de novo mencionando que para ter vida você precisa estar conectado a Ele. E às vezes o nosso foco está só naquilo que a gente está vivendo aqui nesse momento. Quando Deus está olhando para uma eternidade, onde Ele vai dizer, não coloca tanto foco naquilo que você está vivendo agora. Mesmo que seja difícil, mesmo que você morra, se você estiver ligado a mim, eu o ressuscitarei no último dia. Olha que promessa grandiosa é essa. Essa promessa é o que tem que nos dar forças para permanecermos em Cristo como os discípulos permaneceram. Enquanto nós encontramos muitos cristãos hoje em dia que, movidos pela própria teologia da prosperidade, buscam em Deus melhorar a sua vida aqui, biblicamente, o foco de Cristo não está aqui. O foco de Cristo está em colocar o nosso coração nas mansões eternas. Por isso ele vai dizer, aonde estiver o teu tesouro, aí vai estar o teu coração. Mas ajuntem tesouros para vocês no reino do céu, onde nem traça e nem ferrugem corroem. Aonde está o teu coração hoje? O que realmente importa para você e para a sua vida? Eu espero que teu coração esteja firmemente alicerçado em Cristo Jesus, bem como em sua promessa. E que na tua ligação com Ele, hoje você tenha a vida eterna. Ore comigo. Obrigado, Pai, porque em tua palavra descobrimos que o Senhor nos ama. Que o Senhor tem para nós vida eterna. Ajuda-nos a vivermos essa realidade. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?